Olá, eu sou Luiz Mariotto, responsável pelo delivery da Rimini Street na América Latina e gostaria de agradecer a participação de todos no nosso webinar de hoje, que é o EFD Reinf, mais do que uma obrigatoriedade fiscal. A pergunta é, sua empresa está preparada? Nós selecionamos esse tema do Reinf porque sabemos que a maioria das empresas vão ser impactadas tanto nos seus sistemas quanto nos seus processos. E claro, o prazo está chegando, né? O Reinf está previsto para janeiro de 2018. E para que a gente possa discutir com vocês hoje todos os desafios do Reinf, convidamos um especialista no assunto, que é o Jorge Campos. Ele é diretor do portal SPED Brasil, palestrante, consultor, realmente uma sumidade nesse assunto. Muitos de vocês provavelmente seguem o blog do Jorge, que costuma responder perguntas, né? Então, daqui a pouquinho o Jorge vai estar se juntando a gente no webinar e vai estar detalhando muito mais com profundidade o tema do Reinf. Bom, antes de passar a palavra ao Jorge, vou falar rapidamente quem é a Rimini Street. A Rimini Street é uma provedora de suporte e manutenção para sistemas SAP e Oracle. Ela oferece um serviço premium, pela metade do preço. A nossa proposta é cobrir esse gap, né? Porque sabemos que tanto o sistema SAP quanto o Oracle são sistemas excelentes, adotados pela maioria das grandes empresas pelo mundo afora, porém existe aí uma lacuna, né? No nível do serviço, no atendimento, muitas vezes, das obrigações fiscais. A Rimini Street, ela oferece não só o suporte a erros e problemas, né, no standard, como também nos customizados, tendo um serviço premium, né, como eu falei, ultra responsivo, para vocês terem uma ideia, nosso nível de atendimento a problemas críticos é 15 minutos. E além do suporte a erros e problemas, nós também fazemos toda a atualização fiscal e legal dos sistemas ERP, SAP e Oracle. Então cobrimos ECD, EFD, PIS/COFINS, IPI, ICMS, contribuições e, claro, mais recentemente, E-Social e Reinf. Só lembrando que a solução do Reinf, assim como todas as outras obrigações legais, né, para o Brasil, faz parte do escopo dos serviços da Rimini para SAP. Não há necessidade de aquisição de software, né, ou incorrência de custos para que você possa ter direito ao Reinf. Bom, falando um pouquinho mais sobre a Rimini, é uma empresa que foi fundada em 2005, então ela já tem mais de 10 anos no mercado, e ao longo dessa mais de uma década a gente tem tido aí a presença em diversos mercados pelo mundo afora. Temos aí um crescimento aí a taxas próximas de 40% ao ano e temos aí incorporado várias linhas de produto, SAP, Oracle, JD Edwards, PeopleSoft, etc. A Rimini no Brasil já está presente desde 2013, né? Hoje a gente atende aqui localmente com a nossa equipe e também com o suporte da equipe global mais de 45 clientes, entre eles aí grandes empresas que são conhecidas aí de vocês. Só lembrando, né, nós faremos então agora a apresentação do Jorge Campos e todas as perguntas ao final da apresentação poderão ser feitas diretamente ao Jorge, ele estará aqui com a gente. Teremos aqui 30 minutos para que vocês possam, via aí o webinar, colocar as perguntas que vocês eventualmente tenham para o Jorge ou para a equipe aqui da Rimini Street. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Agradeço esse convite da Rimini Street. Vamos falar sobre Reinf. Não é simplesmente uma nova obrigação, ela tem graves implicações na operação, nos processos, e é isso que a gente vai falar ao longo desse webinar. No final, você pode fazer todas as perguntas que você queira, que você tenha dúvidas ainda, e se a gente não tiver dúvida, você sabe. A gente leva para o fisco e ele nos responde na medida do possível. Até porque tem coisas que pode ser que ele nem tenha pensado. Então vamos falar sobre Reinf, a quem interessa e quais são os seus riscos, né? Antes de pensar até em multa, existem riscos maiores do que propriamente a multa. E eu vou falar ao longo deste webinar. Importante destacar que a Reinf surgiu dentro do E-Social. Era um pacote completo com todas essas informações e deu muito trabalho, deu muita discussão, porque envolvia folha de pagamento, que era um sigilo, as pessoas
não, o RH não vai compartilhar o ambiente, queriam que o acesso aos eventos fosse controlado por senhas, enfim. Aí, em 2013, com a separação, com a definição até do padrão XML, inspirado na nota eletrônica, separou-se, criou-se uma nova obrigação acessória, que é a REINF, e deixou toda a parte de folha e autônomos lá no e-social. Eu acredito que isso resolveu boa parte dos problemas, porque eu lembro que teve empresa que o RH não quis assumir a folha, o e-social, por conta desse problema, e a controladoria que assumiu, imagina isso. E eu queria destacar um detalhe importante, porque fala-se muito em sigilo das informações da folha de pagamento, mas as informações da REINF também são amparadas pelo sigilo. Seus fornecedores, seus clientes, isso está lá no CTN, no artigo 198. Tá só uma dica para quem gosta de estudar detalhes das obrigações acessórias. O escopo da REINF é justamente esse, as retenções e informações da contribuição previdenciária, contempla todas as retenções do contribuinte sem relação com o trabalho e as informações da Receita Bruta, a CPRB, a desoneração da folha. Quando a gente fala sem relação com o trabalho, é importante destacar que tudo que é relacionado, como eu falei, à folha e autônomos, ficou lá no e-social. Os autônomos, até as empresas queriam que viesse para cá, mas o e-social tem uma vantagem, não é o escopo da nossa discussão aqui, mas lá ele consegue montar um hatch, que é uma base de dados, é o grande ordenador da base de dados da Folha, e porque existem empresas com operação de venda direta, multinível, que tem 10, 15 mil autônomos. Então, para esse público, é mais interessante que o autônomo fique lá. Só voltando a uma questão importante, a gente sempre passava até então a CPRB rapidamente, mas com a mudança, com a volta da CPRB, ela tomou aí um ar mais substancial, e eu vou destacar um detalhe importante, que no layout de hoje foi ajustado para poder tratar as devoluções e os cancelamentos, tá? Essa grande pergunta que sempre nos fazem nos eventos e presencialmente, até nos eventos presenciais e na web, como que eu diferencio o que vai para o e-social e o que vai para a REINF? Quais informações elas são separadas? Então, eu coloquei esse quadro, veja lá, seletista e-social, estagiários, pessoa jurídica vai para a REINF, produtor rural PF vai para o e-social, produtor rural PJ vai para a REINF, sócio não seletista é o contribuinte individual, existem até separações no modelo desse sócio, mas todos vão para o e-social e o contribuinte individual, o autônomo, fica também aí no e-social. Simplesmente um layout mais que enxuto, a FD REINF trata pessoa jurídica e produtor rural PJ. Importante, eu coloco ali, né, questões sobre MEI, pagamentos com retenção e sem nota, entre outras dicas, isso está destacado lá nas tabelas, mas tratando de PJ, a gente vai esmiuçar agora os detalhes que envolvem essa relação das empresas em relação aos seus prestadores PJ. Essa pergunta todo dia me fazem. Agora há pouco, lá na rádio, o comentarista falou assim, olha, será que não vai postergar porque as empresas estão com dificuldade? Eu falo, meu amigo, para com isso, isso não existe. Não existe ambiente para uma postergação. E eu tenho observado que o pessoal fala em refis, as pessoas, é a REINF. Não tem postergação, isso vai ficar muito claro quando chegar lá 31 de dezembro, vai entrar 1º de janeiro. Discute-se apenas o registro 2070 e eu vou falar lá na frente. Mas 1º de janeiro para quem tem faturamento superior a 78 milhões e 1º de julho para quem tem faturamento abaixo de 78 milhões. Esse é o escalonamento. Depois tem as empresas do Simples, MEI e etc. Está lá na circular 631. Isso será definido um prazo diferenciado para eles.
Governo, empresas do governo, o prazo é 1º de julho de 2018, até segunda ordem. Então, é isso que a gente acabou de falar. Vamos trabalhar com esse prazo. Acompanhe os portais, um deles o portal SPED Brasil. A gente sempre coloca lá as novidades, os fóruns, as discussões. O novo layout, os detalhes de ajustes do layout que a gente está discutindo com o fisco, porque não se fala em postergação por conta desses 3 vértices, 3 pilares. Questão política, o secretário da Fazenda já não quer mais ouvir a história de postergação porque as empresas não se prepararam ou porque não tem consultoria para atender. Esse argumento já não serve. Porque é um vértice do projeto SPED e todos os projetos entraram até mais cedo do que o próprio REINF e E-Social. Imagina que a gente está discutindo E-Social e REINF desde 2009, gente. Então, vai fazer 8 anos, pelo amor de Deus, né? E a questão de fiscalização. Há uma necessidade de arrecadação muito forte, né? Vocês estão vendo os números. O modelo E-Social e REINF, numa plataforma XML, numa plataforma única, traz para o fisco assim, vetores importantes para o aumento da arrecadação, principalmente previdenciária, que é o grande foco agora no segundo semestre. Você pode ver isso no resultado de fiscalização do primeiro semestre da Receita, está disponível no site. Vocês vão ver que eles focaram a questão previdenciária para o segundo semestre. Um detalhe importante em relação à REINF, não existe PVA. A estrutura dele é montada, a plataforma é montada em XML. Então, não existe esse pré-validador. A informação, quando enviada, ela tem que estar, digamos, redonda. Você tem que ter a certeza que aquela informação não tem nenhum problema, porque isso não vai ser validado. Se tiver erro de estrutura, ele devolve. Se tiver alguma informação inconsistente, ele devolve, ele não homologa. Então, tem que tomar cuidado com isso. Logicamente, você tem que ter um sistema para gerar essas informações, porque não vai ter um ambiente para você digitar, a não ser que seja pequenas empresas, isso aí sim ele vai ter o portal. Detalhe importante é o ambiente técnico para você tratar esse assunto e tudo norteado a eventos, assim como é feito hoje na nota eletrônica. Eu sempre dou um conselho, você quer conhecer detalhes da REINF, operação, conversa com o pessoal de faturamento, o pessoal técnico que já emite a nota eletrônica. É exatamente do mesmo jeito. Então, você emite uma nota eletrônica a qualquer tempo, o fisco retorna com um log de erro ou log aceitando aquele evento, você tem que armazenar o protocolo de envio, o protocolo de homologação, tem o XML validando aquela operação, tem uma chave importante, que a chave é o lastro daquele XML, exatamente do mesmo modelo. E você vai ter um portal lá para poder consultar isso com certificado digital. Essa é a estrutura da REINF. O ambiente de teste já está disponível para a software house, e aí sempre me perguntam, né? Mas a empresa aqui não é software house, mas quem desenvolve internamente somos nós. Não tem problema, pode ir lá acessar que você vai conseguir, obedecendo os critérios, os protocolos de acesso. Tem o manual do desenvolvedor, onde você tem todos os web services para poder acessar. Desde 17 de julho, está um pouquinho atrasado para liberar para o grande público, para todas as empresas, até por questões de discussão do layout. Mas eu acredito que esta semana eles já liberem esse ambiente para todo mundo. Só um detalhe importante em relação a essa homologação, as empresas já constataram algumas inconsistências do layout, principalmente quando você começa a bater o layout, enviar e as questões operacionais do dia a dia. Então, lembra, esquecemos de um campo específico para tratar determinada situação. Então, isso já gerou um grande protocolo e esses ajustes no layout estão sendo liberados ainda essa semana. Em relação à DIRF é anual, a REINF é mensal.
Então, eu queria dizer para você, muita atenção a essa questão, porque você tirar uma obrigação anual, trazer para o ambiente mensal, isso gera uma nova rotina na operação da empresa. Então, tem várias questões, vários processos que precisam ser adotados, criados em relação a essa mudança de prazo. O que o fisco está fazendo não é só aí na REINF, não é só no ambiente federal, não é só no ambiente da previdenciário. Lá no ICMS eles também planejam essa mudança, que é trazer mais próximo ao fato gerador, a obrigação principal, juntando com a acessória. Eles querem diminuir esse prazo, para poder fiscalizar com maior celeridade, com maior assertividade. Então, é isso que ele está fazendo. Ele está tirando do anual, jogando para o mensal e tratando isso de forma mais célere. Então, essa mudança da DIRF vai ser gradual, não é imediato. Então, no ano de 2018, você vai gerar DIRF para entregar em fevereiro de 2019. Mas também vai gerar, ao longo do ano, mensalmente a REINF. A dica, não deixa para fazer a DIRF lá no final. Faça em paralelo. Crie uma rotina para fazer em paralelo, para não ter surpresas lá na frente. E por quê? Até porque o REINF é irmão do E-Social e eles vão estar em paralelo com essas obrigações. E-Social 7 do mês subsequente e REINF 20 do mês subsequente. Esse dia 20 está em discussão, tá, pessoal? Porque qual que é a discussão? Eu vou entregar a REINF no dia 20, o imposto vence no dia 20. E o fisco falou, posso não ter tempo para gerar todas as guias, que o fisco que vai gerar. Olha que fantástico. O governo trabalhando para a empresa. Não é legal? Bom, ele está dizendo que talvez não tenha condições de gerar. Receber, imagina se você mandar no dia 30, no dia 20, às, digamos, 19 horas. Será que vai ter tempo? Você não vai ter tempo de pagar, porque a guia vai sair do sistema. Não é você que gera a guia. Então, o fisco está sugerindo mudar essa data para o dia 15 do mês subsequente e 20 mantendo o pagamento. Teve gente que pediu, então faz o seguinte, deixa o dia 20 e põe o pagamento para o dia 25. O fisco, lógico, que disse não, porque é o caixa dele e não tem condições de tratar esse assunto. Então, isso nos remete para o nosso processo interno. Aí na empresa, como que é tratado o fechamento contábil? D+1, D+2, D+10, até que data que a empresa consegue lançar notas fiscais, depois que o mês virou? Essa é uma pergunta que eu deixo em suspense, porque a gente vai falar daqui a pouco sobre esse probleminha aí do fechamento. E esse é o grande dashboard, ou painel de todas as obrigações, de todos os eventos da REINF. Desde o cadastro, as operações com notas fiscais, as retenções, os recursos recebidos de associação desportiva, passados, a CPRB, todos os pagamentos por regime de caixa, a comercialização de produção rural e aí os eventos estruturais, né? A reabertura, o fechamento dos eventos, a receita de espetáculo desportivo e as informações, os reports do fisco. Eu sempre destaco esse R5001, porque quem vai gerar essas informações é o fisco. As empresas falaram o seguinte, meu amigo, eu preciso de um relatório que você me diga, olha, isso aqui que eu estou gerando bate com o que eu tenho no meu sistema. Para a prova dos 9. E a exclusão de eventos, ela ocorre quando a informação não tem nada a ver com aquela situação que você está informando. Vamos entrar no detalhe de algumas, até para explicar com mais assertividade. Primeiro cenário, essa tabela. Essa tabela é o grande cérebro das operações dos registros 2010 e 2020. Por quê? Ela trata todos os serviços de cessão de mão de obra. Você vai lá na IN 971, você vai lá no artigo 31 da Lei 8212, você tem todos os serviços e os detalhes importantes, eu vou destacar do limpeza, vigilância e segurança patrimonial, que afetam
consideravelmente a operação das empresas. E todos os outros serviços, né? Vou dar um exemplo aí que você encontra nesse painel. Você tem a digitação e tem processamento de dados. Só que o seu contrato não separa. A empresa, quando é contratada, quando fecha um contrato, ela fala BPO de TI ou BPO de processamento de dados. Não fala o que é digitação e o que é processamento de dados. O que você precisa é olhar o rol de atividades onde ele destaca e começar a pensar em separar isso no contrato também, tá? Minha sugestão, comecem a rever os contratos. Então, é importante que você comece a anotar também essas dicas que eu estou passando para você de alinhamento dos processos. E aí a gente chega num detalhe importante. Olha só, a maioria das empresas tem o recebimento de mercadorias. A portaria lá na fábrica, aí o recebimento de mercadorias. E a parte de serviços? Não, a parte de serviços fica com a área de negócio. Cada um cuida do seu. E esse é o grande problema. Sabe por quê? Obrigar a área de negócio a entender toda a legislação tributária ou sobrecarregar a área fiscal e contábil no momento que precisa de uma aprovação é complicadíssimo. E a gente já percebeu que, em muitos casos, a nota vira ao mês, porque a área contábil está envolvida lá com o fechamento contábil, não dá para analisar, não tem tempo, etc. A questão de vir ao mês, eu vou explicar para vocês, e vocês vão ficar... Não fiquem bravos comigo, porque esse é um problema estrutural da REINF, a gente já pediu para o fisco corrigir e não será corrigido. Mas vamos avançar um pouquinho para falar do R1000, informações do contribuinte, são os cadastros. Cadastro que você vai contemplar todos os detalhes da obrigatoriedade da REINF que vão afetar nas retenções e no ambiente, naquela matriz. Matriz, hein? Todo cadastro é CNPJ matriz. Então, você tem aí a desoneração, isenções, acordos internacionais. O contato, ele pede aí, infelizmente, ele pede empresa de software, como se a empresa de software fosse tratar da questão dos dados, da qualidade da informação. Mas, enfim, foi colocado. E por que ele colocou essa questão do indicativo da obrigatoriedade do contribuinte de fazer a ECD? Porque ele quer cruzar lá na frente as informações com a ECD. Até há uma discussão por que não cruza lá com a ECF. A ECF é um passo a mais. Assim como recentemente, na semana passada, a FD Contribuições inseriu o plano de contas no item da nota, esse vai ser um avanço da REINF. Nesse momento é só a ECD. Importante destacar as tabelas, elas são fundamentais para nortear as informações, principalmente de retenção. E aí tem os processos judiciais. Os processos judiciais, eles sofreram alteração considerável. O último layout, ele previa que a empresa não precisaria enviar as informações, os detalhes dos processos do prestador. O que acontece? Eu sou um prestador, prestei um serviço para a sua empresa e falo, olha, eu estou com uma liminar, você não vai recolher o SAT. Ou estou com uma liminar, um mandado de segurança, você não vai reter 11% da minha empresa, estamos discutindo se ela é equiparada a uma empresa de software, de processamento de dados. Você vai recolher 3,5%. Aí o que acontece? Daqui 2 anos eu perco essa liminar. Qual é a ação? Eu perdi, então eu ligo para a sua empresa, olha, eu perdi aquela liminar, foi cassada, e agora eu tenho que te devolver o dinheiro que você não descontou de mim e você fazer o recolhimento com multa e juros. Quem é que faz isso? Então, e o fisco deixou isso a critério da própria fiscalização. Eles acabaram corrigindo isso e agora você vai ter que informar o processo e você vai acompanhar isso. A empresa contratante terá que acompanhar a evolução desse processo, porque senão pode acontecer o seguinte, uma fiscalização, bloqueio de certidão, porque se você não foi informado, se você não acompanhou lá no ECAC, enfim, bloquear a certidão, meu amigo, certidão é unificada federal, toma cuidado.
Mas a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da certidão relacionada com a FD-REINF. E importante, relacionados com os eventos R2010 e 2020. Então, a gente está falando daqueles processos, tanto da empresa, a minha empresa, quanto a sua empresa, se tiver algum processo judicial. E é justamente isso que eu acabei de comentar. Você vai precisar fazer a gestão. Ah, mas como que eu acompanho isso? Bom, tem vários tipos, né? Ou você vai acompanhando no Diário Oficial, que é humanamente impossível, no site, ou você adquire uma solução de mercado, aí eles fazem serviços. Administrativo do tomador, judicial do tomador e judicial do prestador. E eu vou dizer para vocês, não é um trabalho fácil não, tá? Eu coloquei essa tela para ficar muito mais claro como que se dará esse processo do batimento do R2010 com o R2020. Para ficar muito claro a grande complicação que vai ser para as empresas organizar o fluxo de informações, o fluxo de documentos durante a partir da vigência da REINF. Olha só, o R2010, retenções de contribuição de tomadores de serviços, contribuição previdenciária de tomadores de serviços, itens de serviço, total de nota e valor não retido. O R2020, retenções de contribuição previdenciária, prestações de serviços, processos judiciais, dados, itens de serviços segurados com condições especiais. Qual que é o grande problema? Então, vou pegar um exemplo que eu acabei de citar. Eu prestei serviço, mandei a minha nota fiscal para a sua empresa, ela foi, tranquilo, estava autorizada. Aí chegou lá no meio do caminho, o diretor falou, olha, essa medição eu não concordei, cancela essa nota, precisa fazer outra. Cancelar nota de serviço? Administrativamente, nem todos os municípios têm isso azeitado. Leva 1 mês, 2 meses. Enquanto o município não cancelar, eu não posso alterar a minha REINF. E aí o que acontece? A minha REINF consta um documento fiscal e a sua REINF não consta aquela nota fiscal. O que vai acontecer? Você vai cair no conta corrente da Receita Federal, vai ficar bloqueado, igual ocorre hoje com a malha fina, e ele não autoriza certidões, tá? Enquanto você não prestar esclarecimento em relação àquele ou aqueles prestadores que estão informando documentos fiscais que não foram confirmados por você. Esse é o maior problema, não é nem a multa, porque a multa ainda está em discussão, né? Ele não pode querer cobrar também mais do que o imposto. Mas essa questão de você ter bloqueado uma certidão, aí o que acontece? As grandes empresas hoje exigem certidões dos seus prestadores para fazer os pagamentos. O governo também pede. Se você não tem certidão, a sua operação para. Você fica sem receber esses créditos. Então, cuidado com isso. Então, o que você tem que ver aqui? Data de corte da medição, aprovação da medição. Eu tenho um cliente que ele trouxe o processo de homologação e validação das medições do México e customizou lá para o sistema de gestão dele, porque não tinha aqui no Brasil e não conseguiu. Ele conseguiu reduzir consideravelmente. A média de 50% das notas que tinham problemas em relação à medição e à data. E aí agora eu entro na questão da data. Qual é o detalhe? Na REINF, ela não vai aceitar notas fiscais com data diferente do mês informado. Como? É assim, nós estamos no mês de janeiro, virou o mês de janeiro. Então, você vai enviar o mês de janeiro lá em fevereiro, certo? Ah, mas eu tenho notas de dezembro. Não tem notas de dezembro. Se você tem notas de dezembro para jogar em janeiro, você vai abrir dezembro. Não, mas fechamos o ano. Então, você não trabalhou. Porque você não pode ter notas de um mês lançadas no mês seguinte. Então, vamos pegar um outro mês. Sei que virada de ano há um zeramento, tem o cut-off, tem um monte de coisa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar fevereiro. Então, no mês de fevereiro, você só vai lançar fevereiro. Não, mas tem nota chegando de janeiro. Ah, o diretor viajou. Geralmente é o diretor, coitado. Se ele não sabe que ele fica com grande pecha de ser
o retardatário do fechamento. Esquece isso, não tem. Ah, mas a empresa contratou um hotel no dia 31, essa nota chega no dia 2. A nota é eletrônica, é PDF. Vai vir um RPS, você tem que lançar no mês de janeiro. Então, minha sugestão, primeiro problema, levante hoje qual é o volume de notas que viram mês. Será que 50%, 15%? Os motivos de cancelamento de notas. Sua empresa pede para o fornecedor cancelar notas? Quais são os motivos desse cancelamento? O que não está azeitado lá na operação, que dá erro na medição do processo do serviço? Comece a verificar isso. E muito cuidado com o contrato. Às vezes, chega uma nota com um serviço para o qual não foi contratado o prestador. Por quê? Porque tem um contrato guarda-chuva, quem recebe a nota não é quem tem acesso ao contrato, e aí ele não sabe dizer se é aquele serviço realmente. Eu já vi nota de prestador, está lá arriscado treinamento e colocam palestra, porque o prestador não tinha o código de serviço de palestra. Então, revejam as questões de contrato. E a grande dica que eu dou é o seguinte, a sugestão é que as empresas comecem a pensar numa área de recebimento de serviços, colocando lá os profissionais que conseguem, da área fiscal, que conseguem fazer análise do serviço, que têm acesso ao contrato, porque uma coisa é o contrato, uma coisa é a medição, outra coisa é a nota fiscal. E está separado nesses 3 pilares e às vezes não bate. Isso aqui é constatação de mapeamento. Então, muito cuidado com essa questão. E a data de fechamento, de medição, ela é importante, você tem que rediscutir. Dentro dessa discussão, tem o artigo 31 da Lei 8212, que trata os serviços contínuos, vigilância patrimonial, segurança, limpeza. Esses contratos são contratos de 1 ano, 2 anos. Então, você já sabe qual que é o valor mensal daquele serviço. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que faz a data de corte. Dia 25 é a data de corte da medição do serviço. Aí a pergunta do físico é a seguinte, dia 26, 27, até o dia 31, não tem mais limpeza no pátio, não tem mais limpeza na fábrica, não tem segurança, foi todo mundo embora, eles só voltam no dia 1º. Então, é esse o detalhe importante, porque o físico diz o seguinte, você vai postergar esse período de 6 ou até, às vezes, até 10 dias para o mês seguinte, e o imposto para o mês subsequente. Combinou com quem? Com o fisco? O fisco não homologa isso e ele vai fiscalizar. E agora até os municípios tomaram conhecimento desse detalhe e eles também querem saber, porque o ISS também foi postergado nessa medição. Então, revejam essa questão também. Discuta com o seu jurídico. O E-Social também tem esse mesmo problema, a medição da folha, né? A folha até tem nuances mais críveis, fechamento 15, 20, 25. Algumas empresas levaram isso para a matriz, e a matriz falou, não vai mudar nada, deixa atuar. Porque no mundo inteiro é assim, e aqui não vamos mudar para o Brasil. Mas isso é uma política da companhia, tem que ser discutido com o jurídico, com a presidência da empresa. O 2070 é o regime de caixa. Esse 2070 está dando tanta confusão, mas tanta confusão, mas o 2070 é tudo aquilo que você pagou no mês, só isso. Mas não vai mais nada em relação ao período, em relação ao documento fiscal que está norteando. Às vezes não é nem um documento, é um recibo. Esse recado é importante, não vai ser confrontado com o 2010 e o 2020 de jeito, maneira, não tem condições. E importante, um único evento por período, ele quer consolidado essas informações, porque ele vai gerar uma informação consolidada também. Em relação a isso, tem algumas discussões por conta da DIRF e o fisco quer melhorar esse layout. Então, só em relação a esse evento, discute-se deixar entrar lá em março, mas ainda isso não é oficial, isso depende ainda da turma da DIRF. Por conta daquela história de acumular valores, que não dá retenção, na DIRF você acumula e aí no 2070 você não consegue fazê-lo. E outra dica importante,
Sabe quantos dispositivos legais eu mapeei para esse evento? 45. Entre ADI, ADN, parecer, resposta à consulta, lei e instrução normativa. Imagina a área de negócios dominar esse assunto. Porque, queira ou não, às vezes chega a nota fiscal sem retenção. E aí a pergunta, não tem retenção, por que não tem retenção? Porque o fornecedor não sabia? Porque o fornecedor está dando um gato? Qual é a história? Então, tem que ser um especialista para analisar esse documento e a minha sugestão é que seja uma área voltada para isso. Então, como eu disse, só as retenções de nota de serviço de entrada? Não. Qualquer tipo de documento. Recibo. Inclusive, para quem está familiarizado com o Ciscoserve, o Ciscoserve, no primeiro momento, até e-mail, até SMS, poderia ser utilizado como comprovação da operação do serviço prestado por exterior. Então, muito cuidado. Em função até dos aluguéis, você tem o CPF também, que deve ser informado para confrontar as retenções. E aí o detalhe é de 99 pagamentos para o mesmo beneficiário. Já pediram, inclusive, aumento disso, mas, por enquanto, fica no 99, tá? Os códigos de recolhimento você tem lá na tabela 1, e eles estão sofrendo constantes mudanças. Vou dar um exemplo para vocês. Na última reunião, uma das empresas falou, a gente tem lá o prêmio. Que prêmio? O prêmio, a gente promove um campeonato na web, o cara ganha um prêmio e eu tenho que fazer a retenção desse prêmio. Esse código não tem. Tem, mas a resposta à consulta, a Receita diz que é 0,190, mas tem uma resposta à consulta que tem que ser 0,588. O cara não tem vínculo empregatício. Também não é um autônomo, é um prêmio. Mas equipara-se a contribuinte individual e eles vão acrescentar isso na tabela, tá? Só para dar outro exemplo, aquela história dos prêmios de marketing, prêmio da área comercial, está dentro dessa seara também. Em relação a esses detalhes dos repasses e recebimentos de valores da associação desportiva, eu dou um recado muito importante. Normalmente, quando a pessoa lê numa corrida, ela fala, mas eu não tenho nenhum patrocínio para clube de futebol. E fecha na questão futebol. A gente patrocina o time de tênis de mesa do Flamengo, mas não é o futebol. Não, a lei diz o seguinte, se você patrocina um clube de futebol, não importa a modalidade, ela faz parte da sua realidade agora. Então, você vai ter que informar esses registros, o 2030 e o recebido 2040. O recebido 2030 e o repassado 2040 para quem repassou. Então, aí está dentro patrocínio, licenciamento de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos. Ok? E a gente vira e mexe e descobre, a gente não tem. Aí eu falo, olha, eu vi que, que tem um clube lá em Fortaleza que está com a camisa estampada. Aí o cara foi ver, que a regional fez essa negociação e não informou o RH, porque essa informação está no mundo jurídico. Não chega nem no fiscal, às vezes. 5% sobre o valor do contrato, tá? O 3010, o espetáculo, para quem promove esses espetáculos, isso aí é em função da arrecadação. 2 dias após o fechamento do espetáculo, você tem que fazer o recolhimento e, logicamente, fazer o envio dessas informações. Um detalhe importante, o fisco nos pediu, pessoalmente, se conseguiríamos um time de futebol, porque ele queria testar esses eventos, aí nós negociamos com um parceiro nosso e hoje tem um time de futebol participando de todas as homologações. Eu não tenho autorização para falar, em breve vocês vão saber, porque vai sair lá no portal, tá bom? Desoneração da folha, então esse é o evento que sofreu já a alteração, porque a legislação permite que você faça as deduções em função dos cancelamentos, em função das devoluções. E o layout não previa isso. Então, isso foi corrigido e agora você tem esse detalhe, até porque a desoneração ganhou aí ares novos e foi revigorada, né?
Produção rural, e a gente está falando da aquisição, comercialização da produção rural, identificação da pessoa física ou jurídica e a finalidade, né? E aí tem uma classificação tributária 07, lá na tabela 08, que define que tipo de finalidade é a comercialização dessa produção rural, porque você tem lá, um dos mais conhecidos é o programa de alimentação, e aí depende do cenário que você se situa hoje nessa negociação. Essa pergunta não é uma pergunta, é uma exclamação. Esqueci de nota fiscal. O que fazer quando esquecer uma nota fiscal? E aí afeta diretamente o operacional, e a gente vai comentar um pouquinho, que é importante. Reabertura do evento periódico. Ah, mas eu esqueci essa nota do mês passado. Vai ter que reabrir o sistema de gestão. Como é que abre o sistema de gestão? Eu tenho que falar com Austrália, Índia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha. Então, não pode esquecer nota. Minha recomendação, não pode esquecer nota. Comece a pensar em controles de notas fiscais. Quando eu falei para você o recebimento de serviços, tem esse detalhe importante. Quantas notas entraram de serviço no mês passado, você sabe? Você sabe qual é o volume de notas negociadas? O que entrou no mês, o que faltou? É importante. Comece a numerar isso via sistema, todos os documentos de serviços tomados. E para quem emite, os serviços prestados ficam até mais simples. E fazer o fechamento novamente. É assim que seria se você esqueceu alguma nota, mas eu não recomendo o esquecimento de documentos fiscais. Se você não tem movimento, o sistema... A gente tem pedido para a Receita Federal adotar o mesmo procedimento que ocorre lá na FD Contribuições, que em vez de ficar mandando todo mês uma obrigação sem movimento, que mande no final do ano uma situação dessa de consolidando os meses sem movimento, ou então no início do período que você já sabe que a empresa não vai operar, então, e aí quando sair desse status de sem movimento, você passa a comunicar. Ele está em discussão e definindo. Eu acho que o primeiro modelo, no final do mês, no final do ano, você informar sem movimento, fica mais interessante. Eu já comentei a questão do cancelamento da nota, e aí é uma pergunta recorrente nos eventos, né? Emite uma nota fiscal e o cliente solicitou o cancelamento. Aquela história. Corrigir o registro da RINF, revisão do processo de emissão da nota. Só que para cancelar essa RINF, eu tenho que primeiro, para retificar, né? Eu tenho que cancelar na prefeitura, tenho que abrir um processo, acompanhar, demora, e você fica preso lá atrás com a sua RINF também. Aliás, outra dica, comece a pensar num formulário chamado Informe de Rendimentos, RINF. Isso não existe, tá? É a minha dica, eu estou falando isso há algum tempo já, onde no final do mês o fornecedor te mande um formulário, um e-mail, é o melhor formulário, tá? Com todas as notas que ele emitiu para você. E aí você tem essa base de informações para poder fazer a sua RINF. O nosso pedido com o fisco foi nesse sentido, né? Porque hoje, quando você faz a declaração de imposto de renda com certificado, você chega lá, o que tiver lá você declara. Se não tiver, significa que o cara que contratou o seu serviço não declarou. Eu já tive esse problema, tá? Caí na malha fina, porque a empresa... Eu entreguei um RPA na época, e aí essa semana a pessoa me disse o seguinte, olha, eu que cuidava da situação e eu só cuidava de PJ. O seu era autônomo, não chegou para mim. E por isso eu caí na malha fina. Eu e todo mundo, né? Porque quando vai para a malha fina, a empresa inteira fica na malha fina. Não tem restituição de imposto de renda. Então, por isso que eu sugiro, crie um formulário, ajuste isso no contrato, coloca no adendo, olha só quanta coisa tem que fazer no contrato do prestador. E para que no final do mês ele te passe toda a lista de notas, aí você fica tranquilo. Você não vai ter cancelamento, você não vai ter esquecimento de nota e resolve a sua vida.
Sim, a FD Reinf é um impulso ao projeto da Nota Fiscal de Serviço Nacional, que foi lançado no dia 7, começa em dezembro. A ideia é ter uma Nota Fiscal de Serviço Nacional, não é a mesma que você tem hoje, no padrão Abrace, é um pouco melhor, ou seja, ela segue os mesmos caminhos da nota de serviço de nota fiscal de mercadorias, vai ter um ambiente nacional onde você vai consultar todas as notas de serviço emitidas para a sua empresa, um ambiente de digitação de nota também, é um modelo bem mais robusto e promete muito esse projeto. Aqueles municípios que não têm estrutura para adquirir sistema, nada, ambiente sistêmico, né? Ele vai ter a nuvem da CEFIM virtual, Secretaria de Finanças virtual também. Aqui algumas dicas importantes. Como garantir o compliance na contratação de terceiros com segurados especiais? Esse aí, ele chamou a atenção do fisco recentemente, 2015 para 2016. A palavra compliance, até coloquei um artigo no LinkedIn, porque a gente ouve muito compliance, e a hora que você vai esmiuçar as operações das empresas, a gente vê gaps terríveis na operação. Primeira questão, por que essa pergunta está aí? Segurados especiais. O que acontece? A legislação prevê que quando o trabalhador atua em área de risco, com a previsão de aposentadoria especial, é necessário recolher um adicional, um complemento às alíquotas normais. Para isso, primeiro, eu vou colocar um prestador na sua empresa. Eu preciso saber em que área ele vai atuar. Eu trabalhei numa empresa, na consultoria, que nós fomos alocados para a fábrica porque o centro de serviço compartilhado não estava pronto, no interior de São Paulo. Aí. E aí o que aconteceu? Eu estava na fábrica, um dia desses, a certa altura, teve vazamento de amônia. Eu nem sabia, tá? Eu vi todo mundo correndo e falei, nossa, o que está acontecendo? Na hora do almoço? Saiu todo mundo desembestado, aí veio um cara e falou, sai fora da fábrica que tem amônia. Grau de risco elevadíssimo. Então tem aposentadoria especial. E o que o fisco descobriu em 2015 para 2016? O camarada foi pedir a aposentadoria especial e aí tem um formulário na Previdência que você pode pedir, você, da sua conta, chama CNIS. Esse CNIS é o conta corrente de tudo que foi depositado no seu PIS, no seu NIS. E ali consta se a empresa pagou a Previdência, se teve o adicional. E no caso, no exemplo do trabalhador, não havia o recolhimento adicional. A Receita Federal foi lá na empresa, bateu e falou, companheiro, tem 10 anos, 20 anos do trabalhador aqui que não foi recolhido. Ela levantou, em 2015, 500 milhões de reais. Para 2016 foram 400 milhões e esse ano está correndo solto, porque ela está em cima dessa situação. Por quê? O contratante, que é a área de compras, tem que ter informação para onde serão alocados. Mapeado isso na empresa, ele já tem que saber, olha, aquela área está precisando de um profissional, o pessoal de limpeza vai atuar ali num período X, que compromete a segurança, enfim, ele tem que ter o complemento, tem que avisar o prestador, porque ele emite a nota e você recolhe. Então, é por isso que a gente está falando, revisão dos contratos, e às vezes você vai descobrir que os contratos atuais não estão prevendo isso, tá? Solicitar os documentos de recolhimento e o monitoramento dos segurados especiais, que isso já é feito pelo o chefe de segurança, ok? Sim. A importância do jurídico no processo da REINF é fundamental. Eu tenho feito alguns eventos de kick-off de REINF, a pedido de algumas consultorias. Pergunto, cadê o jurídico? O jurídico não está presente. É impressionante. Tem que ter a revisão dos contratos, tem que ter o adendo específico de determinadas situações, como esse do grau de risco, da segurados especiais. Tem alguns detalhes importantes sobre a tributação, as medidas provisórias prevêem algumas particularidades, as liminares, os mandatos de segurança, a gestão dos processos internos administrativos, né? Porque quem vai acompanhar os processos? A área fiscal não vai. Isso é do jurídico, o jurídico interno da companhia. Então, envolva o jurídico nessa discussão, pelo amor de Deus.
A classificação dos serviços é um outro detalhe importantíssimo. A gente está discutindo isso muito com o fisco sobre... Isso já é um gap até na nota de serviço atual, né? Porque ela não abre o item. E existem municípios, acredite nisso, que emite a nota com 2 códigos de serviço. Normalmente, você está acostumado a emitir uma nota e um serviço, mas tem município que tem 2 códigos. E aí a pergunta das empresas para o fisco: o que eu faço se o layout só prevê um? Então, abrimos o layout para contemplar 2. E foi uma guerra, hein? Mas a gente já sabe que existe um trabalho maior e ele vai colocar a NBS. A NBS, vocês sabem, é a Nomenclatura Brasileira de Serviços, que espelha o modelo Mercosul, que não está alinhado ainda na Lei Complementar 116 e 157, né? Porque lá na NBS do Mercosul, por exemplo, tem aluguel de bens móveis. No Brasil, não se considera isso como um serviço. Por exemplo, aluguel de container. Aluguel de container é um recibo de trem, de vagão, de carro. Então, a NBS Mercosul tem esse detalhe e isso vai dar um problema se as empresas começarem a praticar operações intercompany entre países com esse serviço. Mas, nesse momento, o layout foi ajustado para poder tratar a NBS, a Lei Complementar 116, você abriu o item. Aí, o detalhe importante, né? O seu contrato guarda-chuva precisa abrir esses itens também. Porque isso que acontece nas empresas é simples, né? O camarada tem um contrato guarda-chuva e eu preciso contratar um cara para cuidar lá dos cabos da internet. Não, a minha empresa faz, só que não está no contrato detalhado. Não é porque ele faz que ele pode ser contratado para essa atividade, porque o contrato não prevê isso, a não ser que você faça um adendo. Porque as empresas falam, o cara já está aqui, já está com o cadastro aprovado. Tem empresa que leva 4 meses para aprovar um cadastro. Mas, então, faça um adendo, acrescentando essa nova atividade que ele vai fazer. Olha só esse aí, forneça o serviço de transporte a terceiros, como fazer a gestão da REINF. Na contratação dos terceiros, os valores que reduzem a base de contribuição devem ser devidamente identificados, ou seja, tem uma declaração. Custo do transporte, custo da alimentação de terceiros e custo dos valores de materiais ou equipamentos. E aí um detalhe importante, a REINF, no primeiro momento, ela só vai gerar previdenciário. Só previdenciário, porque a parte de retenção está lá no DARF, está lá no ambiente normal que você já faz hoje, que vai lá para a DIRF, e está na DCTF. A REINF só vai gerar previdenciário e DCTF web. A DCTF normal, com retenções de imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, vai ficar lá na DCTF e no DARF, tá? Separados, por enquanto, durante 1 ano. E, como a REINF vai gerar previdenciário, lembre de um detalhe importante, tá? Às vezes isso escapa nas empresas. A Previdência não aceita nota de correção, carta de correção. Errou, cancela a nota. Não pode. Por exemplo, porque as empresas esquecem de incluir os materiais de dedução. Esqueceu, meu amigo, essa nota não serve. Então, é muito importante que quem recebe essa nota faça essa análise, porque, de repente, essa nota não pode ser aceita, porque ela não vai poder sofrer alteração. Então, aquilo que eu falei, a equipe de entrada do documento é descentralizada, sem conhecimento profundo de regra fiscal. O que fazer? As correções devem ser feitas na origem. Não adianta querer que o fiscal resolva o problema. Então, você começa a tratar isso de forma centralizada, a entrada centralizada, para poder resolver esses gaps de processo que a gente encontra a todo instante nas empresas. Eu quero fazer um REINF por filial. Cuidado! REINF por filial tem que ter um controle absurdo. Isso me lembra lá nos idos de 1999, 2000, quando eu participei de processo SAP e falava assim, cadastro descentralizado de materiais. Deu um rolo danado. Cadastro descentralizado de fornecedor. Aí tinha o fornecedor que era fulano de tal SA ponto, fulano de tal S/A. E o cara tinha 4 cadastros, porque cada um cadastrava de um jeito. Então, evite essa questão
de ser descentralizado, sempre centralizado. E, finalmente, essa é a grande integração do REINF e do E-Social. Lógico que eles colocam os dois projetos, que são os grandes, estão consumindo maior atenção hoje, tanto do fisco como da mídia, das empresas. Do lado esquerdo você vê E-Social, folha de pagamento, o ambiente nacional, a Caixa com a parte dela específica de contribuição do Fundo de Garantia e a DCTF Web gerando as informações de folha. Do lado direito, a REINF com as suas retenções, CPRB, pagamentos diversos, o ambiente nacional da REINF, onde você vai poder consultar, e gerando a guia de imposto de renda retido na fonte. Esse é o ambiente que vai vigir a partir de 2018. Não, senhor, 2019. Por quê? Em paralelo a esse ambiente, em 2018, você tem o que você usa hoje para a retenção de imposto de renda. Eu até brinco, né? Quem cuida da DIRF hoje ganhou uma promoção, aumento de trabalho, porque ele vai ter que fazer o paralelo. E bem organizado. Muito cuidado com isso. Há uma pergunta importante que a gente não poderia deixar de comentar em relação às multas. Foi criado um GT, um grupo técnico com o Ministério do Trabalho, Previdência e Receita Federal para unificar a multa. No primeiro momento, essa é a multa de R$ 500 e de R$ 1.500, é a multa pela falta de entrega, que puramente vai tratar o prazo legal do dia 7. Não entregou no dia 7, automaticamente ela vai gerar essa multa. 500 para empresas simples e 1.500 para as demais empresas. Mas, em cima disso, tem aquela bendita e famigerada multa pela informação inexata, informação incompleta, de 3% sobre as operações financeiras, sobre o faturamento. Então, cuidado, informação inexata e incompleta, inclui aí também a omissão, tá? Não informou, não tem a informação, e se chegar a ponto de gerar uma multa, ele pode lavrar um auto de 3% do faturamento, tá? Da operação financeira. Em relação à fiscalização, lógico que ela será intensificada, muito mais intensificada. Então, você tem o R5001 para você validar a informação que você está mandando. Você tem todas as operações de terceirização. Lembra que a terceirização, ele pode cruzar os dados com a folha e tem um armistício lá de 18 meses para quem deixou de ser funcionário, para a CPJ, porque ele precisa também garantir os direitos trabalhistas em relação a essas PJs e, logicamente, tudo envolvido com a transparência das informações, tá? E o último detalhe importante nesse detalhe do REINF é a questão do envolvimento das áreas no projeto. Então, a gente coloca aí o pessoal de segurança e medicina do trabalho, compras e o jurídico, porque vocês viram as implicações que envolvem tanto segurança, para identificar onde os trabalhadores contratados de terceiros vão atuar, e essa informação vem daí. A área de compras, para ter a informação adequada para cobrar do fornecedor a nota fiscal com os complementos, os adicionais. O jurídico validando os contratos, os adendos, verificando os contratos atuais e as implicações. A gente coloca marketing, porque algumas empresas tratam com marketing, mas outras tratam com uma área de comunicação social, informar o prestador, ter essa discussão com o prestador, trazer os grandes prestadores, se você tem grandes contratos anuais, traga-os para discutir os detalhes dessa nova relação, a importância disso, levante números, né? A relação dele no último ano, como que foi esse trabalho de medição, se deu muito cancelamento, se houve muitas incorreções. A área fiscal praticamente é a que vai homologar isso. Se você puder criar uma área específica de recebimento de serviços, seria fantástico. Existem empresas que já fizeram isso, tá? A área de TI como grande provedor tecnológico dessas informações e o financeiro, que vai garantir o resultado do projeto, logicamente, com orçamento para o projeto. Ok? É isso, pessoal. Agora a gente vai passar para os questionamentos e fiquem à vontade para perguntar, porque tem muita informação desse 9 ou quase 8 anos de projeto, vai para 9 também, de REINF e E-Social, e a gente está aqui à sua disposição.